Tchau, queridos. Ó, cuidado aí com esse azeite de dendê, hein? Boa tarde, Brasil. Sabe por quê? Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão, da pressão alta. E de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença atinge 30% da população adulta brasileira. Ou seja, mais de 38 milhões de pessoas aqui no país sofrem com a pressão alta crônica, hipertensão crônica. E o mais preocupante em relação à pressão alta é que ela é responsável por 200 mil mortes a cada ano aqui no nosso país. No Brasil, por hora, são registradas 23 mortes causadas pela hipertensão. E tem pessoas que nem sabem que estão com a pressão elevada. Sentem alguns sintomas que não reconhecem como sendo de pressão alta, isso passa desapercebido. É por isso que hoje aumenta o volume da sua TV e antes de colocar o garfo na boca, preste atenção. Nós estamos recebendo no programa o Dr. Felipe Galego, que é médico cardiologista do Instituto do Coração, o INCOR, e do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Cláudia. E se tem alguém que entende pressão alta, é ele, viu? Por isso que eu trouxe o doutor Felipe para falar com você. Vai aparecer aqui o nosso WhatsApp. Se por acaso você tem uma pergunta muito importante para fazer, são 12 horas e 1 minuto, eu estou ao vivo. Mande o seu WhatsApp para cá, porque um tipo de entrevista como essa salva muitas vidas. Doutor, como a pessoa descobre que está com pressão alta? Os sintomas ajudam ou ela tem que medir a pressão? E a partir de que idade isso começa? Cláudia, essa pergunta é muito importante porque as pessoas ficam esperando os sintomas. E a hipertensão arterial ela é uma doença basicamente assintomática. A maioria das pessoas não sente nada. Pode ser que tenha alguma alteração na visão, tontura, dor de cabeça, dor na nuca, mas a gente não pode esperar ter o sintoma. Então precisa medir regularmente, pelo menos uma vez ao ano. A pressão costuma surgir entre os 30 e 50 anos. Mas então, a partir de que idade hoje se preconiza medir a pressão? Porque o país está gordo, as crianças estão gordinhas. Se tira a pressão de criança gordinha? Se tira a pressão de criança. A pressão ela começa a ser aferida já pelo pediatra nos consultórios infantis. Então já desde a infância. Claro que são muito raros os casos de hipertensão em crianças, precisa ter outros fatores e 90% é característica genética que leva as pessoas a ter pressão alta, mas já se começa na infância e a partir da idade adulta é importante medir uma vez ao ano. Agora, independente da medição de pressão, a gente sabe o que pode fazer para evitar a pressão alta. Isso é o mais importante, né? Agora, eu fiquei bem assustada com esses dados. Muitas pessoas morrem por dia de hipertensão. Então, quais os problemas que a pressão alta pode causar? E ela tem fator hereditário? Ela tem fator hereditário. Em torno de 30% a 50% das pessoas que têm pressão alta têm a característica hereditária. Mas tem idade, alimentação, atividade física, peso, todos esses fatores que levam ao aparecimento da pressão alta. E como as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo todo, 30% dos casos de morte e a maioria dos casos de hospitalizações são de doenças cardiovasculares, a pressão alta ela é o principal fator dessas doenças. Então, infarto e AVC, que são doenças muito comuns... Estão ligadas à pressão alta. Estão diretamente ligadas à pressão alta, por isso esses números. Porque a pressão alta, ela leva a um problema no coração ou a um AVC e isso vai levar à mortalidade. Bom, então vamos falar. Se o teu pai tem, se a tua mãe tem, se tem esse fator hereditário, primeiro cuidado. Aí você falou da idade, a partir dos 30. Não confie em doença após os 30 anos. A vida começa aos 40 na farmácia. Depois dos 60, senta que lá vem história, viu? Não é fácil não. Fator idade, então me fala da idade. Sexo, também tem preferência? Também tem, mas vamos lá, em relação à idade. Então você falou 30% da população adulta do Brasil tem pressão alta. Mas quando a gente vê a população acima de 60 anos de idade, aí 65% da população tem pressão alta. Não digo, piora então, tudo. Com o passar dos anos, aumenta essa prevalência. Mas por quê? Só porque a gente envelhece? Por causa o coração fica fraco, fica frouxo, o que acontece? Não tem a ver com o coração fraco, tem a ver com as artérias que vão ficando mais enrijecidas. É por isso que no inverno morrem mais pessoas idosas?
No inverno, as artérias que já são enrijecidas, elas diminuem o seu diâmetro. Ao invés de dilatar, elas diminuem o calibre. E diminuindo o calibre, aumenta a pressão. Pelo amor de Deus, cuidado, então, porque amanhã vai fazer 6 graus aqui e em São Paulo e já está em vários estados do Sudeste e já está nevando em Santa Catarina, já nevou. Então, todo cuidado é pouco amanhã, né? É verdade. Aproveitando para falar, já que a situação fica feia depois de 60, você toma cuidado. Agora, doutor, então idade é um fator que prevalece. Sexo? Sexo, a mulher tem um pouco mais de pressão alta do que o homem. Então, acima dos 65 anos, dá 68% mulher, 61% homem. Quer dizer, é muito prevalente tanto em homem como em mulher, mas um pouquinho mais em mulher do que homem. Por quê? Por características de composição hormonal, né? A mulher, depois da menopausa, muitas coisas mudam, né, Cláudia? Tá. E uma delas é o aumento da pressão. Quando a gente avalia a população mais jovem, é mais prevalente em homem a pressão alta. E na população com mais idade, a pressão alta é mais prevalente em mulher. Mas veja que é muito prevalente tanto em homem como em mulher. Mas então, pessoas com fator hereditário vão ter mais chances de ter. E é possível que uma pessoa que sempre teve pressão normal possa vir a ter a pressão alta por esses motivos? Essa é uma pergunta muito comum no consultório. A pessoa fala, eu sempre tive pressão normal. E eu até costumo dizer, né, Cláudia, a gente sempre tem de um jeito, até que um dia muda. Né? A gente não nasce com a pressão alta. Então isso acontece muito. As pessoas falam, eu sempre tive pressão normal, agora está alta. Eu sempre tive colesterol normal, agora está alta. Por isso que a gente precisa do acompanhamento regular. Mas a gente divide, Cláudio, nos fatores modificáveis e os não modificáveis. Então a característica genética e a idade, eles são fatores de risco, mas eles são fatores não modificáveis. Quer dizer, não adianta a gente sofrer. A gente tem que focar no que a gente pode fazer para evitar ou para controlar melhor a pressão alta. Então, o que a gente pode fazer? 2 coisas. Exercícios ajudam a manter a pressão boa ou diminuem a pressão alta? E alimentação? Sim. Os 3 principais fatores: alimentação, atividade física e controle de peso. Quanto maior o peso, maior o risco de desenvolvimento da pressão alta. Desde em níveis de sobrepeso, que é o peso um pouquinho acima, como nos níveis de obesidade. Nós temos graus diferentes de obesidade. É um fator de risco. É um fator de risco. A alimentação é um fator de risco independente do peso. Então, o grande vilão é o sal, é o sódio, né? Mas tem outros alimentos que a gente pode discutir que favorecem. Os alimentos que têm mais potássio, eles vão ter menos sódio e favorecem o controle da pressão. E atividade física. Mas é atividade física, né, Cláudia? 150 minutos por semana. Isso dá quanto? De uma forma fácil, 30 minutos por dia. 5 vezes por semana. Agora, doutor Felipe Galego, que tipo de exercício é bom para a gente conseguir controlar a pressão? E se eu fizer essa atividade física direitinho, esses 150 minutos por semana, 30 por dia, seria possível, acontece de até diminuir um pouquinho ou a quantidade de remédios que a pessoa toma ou baixar um pouquinho o nível desse remédio? Sem dúvida. Nos estudos se avalia o impacto de cada uma das intervenções. Então, a gente reduzir a quantidade de sódio, diminui um pouquinho a pressão. Fazer atividade física, diminui mais um pouquinho. Perder peso, diminui mais um pouquinho. Então, não tem uma medida que seja única, mas todas elas em conjunto contribuem. Então, acontece de alguém estar tratando da pressão alta com maus hábitos e à medida que melhora muito os hábitos, a gente diminui a quantidade do remédio, eventualmente a gente pode até suspender o remédio. Então, existe Mas impacto... isso, desculpa, doutor, só o médico pode fazer, só o médico. Se você tem pressão alta, você não pode, de maneira alguma, isso eu aprendi entrevistando tantos médicos, parar de tomar o remédio por conta própria. Ninguém deve tomar medicamento por conta própria, muito menos parar de tomar o medicamento que o médico indicou. Não é? Perfeito. É perigoso. É perigoso. Porque um amigo aqui quase morreu da Rede TV. Parou, a pressão regulou, parou de tomar o remédio. Pá, foi a 20. Quase foi. Por falar nisso, Cláudia, é importante dizer, a pressão alta ela é uma doença crônica. Ou seja, a gente não cura, não desaparece. Ninguém tinha pressão alta e deixa de ser. Exceto em casos muito raros que você controla totalmente os fatores de risco. Então é uma doença crônica e assintomática. Começa remédio, uma vez iniciado o remédio, provavelmente vai tomar para o resto da vida e não pode correlacionar com sintomas. É para ter uma qualidade de vida boa, sem sintomas, mas precisa medir a pressão regularmente no médico, de preferência. Mas hoje existem até aparelhos para bons controles em casa, sabe, Cláudia?
Tem. Você vai mostrar um e nós vamos colocar uma mesa ali que vai mostrar para você os alimentos que você pode e aqueles que você deve evitar, tá? Pode comer. Esse é um aparelho tradicional, Cláudia. A gente chama esfigmo, né? O esfigmomanômetro. O nome é tão complicado que até eu me atrapalhei aqui. Mas esse é o que o médico ou o enfermeiro ou um profissional de saúde mede usando estetoscópio. Mas hoje existem aparelhos digitais... Eu vou pedir para os câmeras só se afastarem para a gente conseguir entrar com a mesa, que o nosso espaço aqui está meio reduzido, está meio difícil trabalhar. Mas existem aparelhos digitais que são validados pelas sociedades internacionais. Então é possível o paciente comprar um aparelho desse, que seja validado, calibrado, e que ele possa medir a pressão automaticamente. Então... Agora, mas tem uns outros que são diferentes, que são vendidos em farmácia. É preciso tomar cuidado com o aparelho que eu uso? Isso pode dar errado? É preciso tomar cuidado, ver a certificação, mas existe... Hoje é fácil medir a pressão em casa. Tá. De preferência, tem o de pulso, de preferência o de braço, que é mais preciso. Tá. Mas tem os aparelhos digitais, que ele tem dupla São checagem. confiáveis. São confiáveis. Tem lá a regra de como o paciente se posiciona direitinho, apoia o braço, mede a pressão, tem os horários que a gente orienta o paciente a fazer em casa. Tá. E ele pode fazer um diário para levar no médico, porque a medida que se faz no consultório, ela tem o problema de ter uma entidade que chama hipertensão do jaleco branco. Fica ansioso no consultório, a pressão dá alta no consultório, mas ela não é alta a maior parte do tempo. É o medo do doutor. Medo do Vamos doutor. lá mostrar os alimentos, então? Dr. Felipe Galego falando nesse Dia Mundial de Combate à Hipertensão sobre os perigos da pressão alta. Vem aqui, doutor, vamos ficar aqui do lado. Bom, tá tudo misturado aqui, né? Eu queria que você pudesse dar umas olhadas aí, ó. Tá liberado aqui, evitar aqui, vamos lá. Ah, é? Ah, então esse tá. aqui é o Então vamos liberado. começar sobre o que tá liberado, vai. Mais fácil. Não, mas não tá posicionado ainda. Não, Você vai não tá. perguntando e a gente... Então tá. Tomate, pode? Tomate pode. Sem sal. O tomate, como a maioria dos vegetais, dos legumes, são fontes ricas em potássio. Tá. Mais potássio, menos sódio. Tá. Então, tomate pode. Tá Cuidado do lado... com o sal que vai colocar. Então, tá do lado do... Eu lembro que se fez uma campanha aqui para diminuir o sal. E não podia ter o sal na mesa, lembra? E foi de... Nossa... Uma luta para os cardiologistas conseguirem aquilo, que os restaurantes não colocassem o sal na mesa. Aí alguns restaurantes faziam assim, um varal de sal. Não podia estar na mesa, mas estava no alto. Aí o cara ia lá, pegava o saquinho e colocava na comida. Quer dizer, gente que quer se matar mesmo. Aí não Mas tem posso jeito. explicar por quê, Cláudio? As sociedades recomendam que a gente consuma 5 gramas de sal por dia, no máximo. O que dá isso? Não, 5 gramas de sal, não de sódio, Tá. de sal. De sal. De sal. De sal. De sal. Só que a população brasileira consome, em média, 10 gramas, o dobro. E desses 5 gramas, 80% dele já está nos alimentos preparados. Na comida, né? Exato. Então, aquele sal que se coloca extra, mais. realmente ele é a mais. Né? Não é que a comida está sem sal, a comida ela já vem preparada, já tem uma quantidade de sódio, o alimento, então esse é um sal extra. Tá certo, e que não deve estar à mostra, né? Exatamente. Você não precisa dele, tem que acostumar sem ele. Banana, sim ou não? Banana pode. Liberado. Tem frutas que liberado. Aqui, eu acho que tá liberado, né? Porque todo mundo diz que verde faz bem. Verduras escuras, parte da alimentação Couves, que é favorável. carola, espinafre, como é o caso, ervilhas. Ervilha pode, é uma fonte rica em potássio. A gente pode até puxar o milho aqui para falar assim, os lado. legumes, em geral, eles são bons. Mas aí tem uma coisa muito importante, né, Cláudia? É a forma de preparo e de armazenamento. Os alimentos, eles são melhores quanto mais eles são in natura. Então o se milho isso é aqui... melhor da espiga. Sim, se for em conserva, se esse aqui saiu de uma latinha cheio de sódio como conservante, aí ele tem uma quantidade de sódio muito grande, tanto o milho como a ervilha. Agora, se ele for in natura, se ele for o milho da espiga, como você falou, aí sim ele é melhor. Então, o alimento, quanto mais in natura, melhor para a saúde. Tá certo, porque aí são os dois de latinha. Ó, tá com cara de latinha. Então pode colocar ele para lá. Vem para cá. Você não, porque você não saiu da ervilha e você também não saiu da espiga. Volta. E azeitona? Azeitona já pode ficar aí, né, Cláudia? Já pode ficar desse lado. O problema é a quantidade de sódio. É uma delícia, mas... Nossa. O problema é a quantidade de sódio, né? Não é a azeitona isoladamente, mas é claro que ela já vem com muito sódio, então esse é um problema. Agora, o que é isso aqui, hein, gente? É? Canela? É? Canela é boa? Canela é bom. Canela pode colocar para cá, a canela e o alho. Liberada, querida. A canela e o alho é o seguinte, faz parte dos
dos temperos, dos suplementos alimentares, dos componentes alimentares, eles são considerados, em teoria, bons. Ele tem atividade anti-inflamatória, atividade antioxidante, mas assim, até pela quantidade que se come, não tem trabalho dizendo que ele vai melhorar a pressão. Diferente destes aqui, mas temperando que bem, ajuda... não precisa pôr muito sal. Sim, por este lado, sim. Mas assim, não são que os medicamentos contribuem para baixar a pressão, mas eles são medicamentos do bem. Ok, nosso tempinho está acabando, mas ainda dá tempo de falar da sardinha, da carne, do queijo e das bebidas, da cachaça, do refrigerante e com a cachaça as bebidas destiladas. Os processados em geral, uma alimentação saudável, uma alimentação rica em vegetais, em verduras, em frutas, né? E pobre em processados. Processados, leite e derivados, eles são bons, mas tem que ver a quantidade do sódio que tem no queijo. O queijo, quanto mais branco, melhor, e com menos sal, melhor. A sardinha, ela está dentro dos peixes, que é recomendável que se coma 2 vezes por semana. Então é bom por ômega 3, por vitaminas, por gordura boa. O problema também é a quantidade de sódio. Então a sardinha é a mesma forma. Se a sardinha for uma sardinha preparada, é uma coisa. Se ela vier em latinha, a quantidade de sódio é muito grande. Tá. Então não é a sardinha em si, mas a quantidade de sódio que vem com ela. Então os processados, cuidado com eles. Sim. Doutora, a última recomendação nesse Dia Mundial de Combate à Hipertensão, para quem tem pressão alta e está em casa e para quem não quer ter. Para quem tem pressão alta, procure o médico, faça o tratamento regularmente, meça a pressão com regularidade. E as dicas são, os fatores que a gente não pode controlar, que é a idade e genético, não tem o que fazer, mas tem uns outros. Controle o seu peso, tenha uma alimentação saudável, rica desse lado e pobre daquele lado, e faça atividade física 5 vezes por semana, 30 minutos. É isso daí, falou com a gente, doutor Felipe Galego, médico cardiologista do INCOR e do Sírio-Libanês, e eu vou colocar aí na tela, já tá, ó, o Instagram do doutor, tem muitos artigos interessantíssimos, entre lá agora, veja, leia e participe. Um beijo. Obrigada Paulo. pela presença, viu? E você que está aí curtindo o nosso programa, não posso falar muito alto porque o doutor hoje está aqui e também linguiça não pode. Mas vai ter linguiça de Bragança no programa. Vocês vão ver daqui a pouquinho a famosa linguiça da cidade de Bragança, que o Bragantino ajudou a promover também, né? Começou lá atrás com a dona Palmira, mas hoje tem linguiça aqui de tudo quanto é tipo. Pode virar lá pra mim, mostrar a linguiça? Tem linguiça até de chocolate aqui, gente. Tá uma loucura de linguiça e tem a famosa linguiça de Bragança também. É daqui a pouquinho no nosso programa. E hoje, gente, nós vamos com o Fábio Arruda mostrando um clássico que nunca saiu de moda. Ela esteve até ausente aqui dos paulistanos e de quem visita a nossa cidade, mas voltou há alguns anos com muita força. É a famosa sopa de cebola da CEAGESP, a Central de Alimentos aqui de São Paulo. 50 anos de sucesso, atraindo muita gente. Mostra aí, ô Fábio Arruda. Boa tarde. Olá! Olha aí, o friozinho chegou e chegou fazendo presença e nada mais reconfortante do que uma sopa deliciosa que nos aquece e dá aquele pique. Pois é, eu estou aqui nesse Festival de Sopas, que é um evento icônico já acontece há 50 anos e está na memória afetiva de muita gente, na minha com certeza. E olha só, todas as semanas, Cláudio, são 6 sabores diferentes de sopa. Olha essa sopa de cebola linda, mas tem a gratinada que eu sou fã e já provei. Sopa de marisco, ragu de costela com macarrão, caldinho de feijão com aroma de cachaça, tá divino, fondue de queijo com alho poró, caldo verde. Aí você pode se servir dessas sopas quantas vezes você quiser e dos acompanhamentos também. É interessante porque ele acontece aqui até o último domingo de agosto, então ainda dá tempo de vir. Crianças até 5 anos não pagam, crianças de 6 a 10 pagam meia e por R$ 64,90 as pessoas podem literalmente mergulhar nesse prazer dessas sopas sem parar, porque pode voltar quantas vezes quiser. E o Jair, que está aqui na organização, Jair, esse evento é muito bacana, né? Porque ele tem toda uma história. Agora, eu tenho uma curiosidade. As pessoas se renovam ou é sempre aquele mesmo grupo que já vem todos os anos?
Não, renova todos os dias. Todos os dias. O festival é muito conhecido, ele desperta muita curiosidade. Então as pessoas querem vir, querem conhecer, para comer as sopas que elas são diferenciadas, não são sopas normais, né? E podem vir todas as semanas, porque todas as semanas tem 6 sabores diferentes. Agora, e como se prepara tudo isso? Qual é a estrutura por trás desse evento especial? Nós vamos conhecer a cozinha e depois nós vamos aprender a etiqueta da sopa. Tudo isso aqui. Olha, eu tô aqui com o Rocha na cozinha e eu adoro, quem sabe cozinhar. Se eu fosse cortar uma cebola assim, você já ia estar com meus 5 dedos aqui fatiados, entendeu? Rocha, isso é uma prática de muitos anos, né? Sim, todos os dias a gente tá aqui fazendo o mesmo trabalho, então isso fica meio que prático, meio que fácil. Fácil pra ele que sabe. Agora vem me mostrar o resultado dessa cortada toda e de todo esse picar. Olha a cebolinha, eu adoro cebolinha, Cláudio. Eu por mim punho a cebolinha em tudo. Agora vejam qual é a base. Por favor, Rocha, vai à sua cozinha aqui. Olha que coisa linda! Esse é o caldo base de todas as sopas. Sim, eu diria que esse é o grande segredo de 80% das sopas que a gente faz aqui. Muito alho poró, muita cebola. Olha a capacidade disso. Quanto tempo cozinhando? De 8 a 12 horas. 8 a 12 horas, sabor super curtido, os ingredientes fresquíssimos, porque a gente está no CEAGESP, então já vem tudo super colhido praticamente. E aí a gente faz esse caldo maravilhoso, daquelas sopas incríveis. Parabéns pelo trabalho de vocês, que bom, nós agradecemos felizes. Agora você tá curioso? Tem etiqueta para sopa, é? E tem um jeito certo de tomar? Nós vamos ver juntos e você vai aprender junto comigo. E agora, a hora do prazer e da satisfação. Mas vamos lá, algumas dicas para que funcione tudo bem. O fato de ser tudo incluso e você poder voltar à vontade também não é sinal de desespero, você não vai morrer amanhã. Então eu me servi de uns pãezinhos, eu guarneci a minha sopa com os acompanhamentos numa quantidade que até é mais agradável ao meu paladar, e quantas vezes eu tiver vontade eu posso voltar. Não vou dizer que existe um número certo de vezes, porque já que é um festival, prove um pouco de todas, permita-se, mas sempre com esse limite da boa educação. Aí eu trouxe algumas sugestões aqui para mostrar, eu trouxe até de casa. Existe uma forma de se tomar caldinhos e etc, que é essa daqui, desses copinhos de uma asa só. Eles parecem uma xícara, mas eles são mais altos, mais compridinhos. Funciona super com caldinho de feijão, a minha cebolinha que eu adoro. Então isso você vai levando a boca, não queima a mão, por isso que tem a asa. Essa taça muito chique aqui é uma taça de consomê. Consomê, em geral, são caldos ou sopas com são menos espessas, são menos densas. Então, você leva assim com os 2 dedos, você segura nas 2 asas, tá? E aí você leva a boca e sorve perfeitamente, é uma boa maneira. Aqui eu coloquei a sopa de mariscos, por exemplo, que eu acho que vai combinar bem. E depois eu posso até pegar uma colher para comer os mariscozinhos que vão estar ali no fundo. Agora vamos ao momento sopa mesmo. A sopa aqui no bowl não precisa ser obrigatoriamente no prato de sopa das avós, que a gente se lembra bem. Hoje em dia você serve muito nesses bowls, cumbucas, tigelinhas, tá valendo. A grande dica que eu posso dar é servir-se pelas beiradas, porque a gente sabe que pelas beiradas não vai estar tão quente, então você não vai queimar a boca, não vai precisar ficar fazendo desesperado. E a dica é você trazer para você, deixar cair o excesso da colher no prato para que não pingue demais. Aproxima um pouco o corpo e aí você toma a sopa. A grande dica é que a colher não vem de frente. A colher vem de lado, porque colher de frente é tomando xarope, é tomando remédio. E aí você vai sorvendo, espera, se tiver quente demais, como por exemplo essa sopa de cebola que eu tirei de lá, borbulhando. Essa sopa de cebola é um clássico aqui do Festival do CEAGESP. E tá gratinada e tá muito quente. Então, saiba esperar, abra essa crosta da sopa. E ao abrir a crosta da sopa, você vai esperar esfriar. Ó, tá quente mesmo. Ao abrir a crosta da sopa, eu vou deixar ela esfriar um pouquinho, vou sentir a temperatura e mais uma vez sorvo com a colher de forma lateral à boca, ao invés de levar a colher de frente, que como eu disse, é muito feio.
Terminei. Apoio a colher no prato de apoio. Nunca deixo a colher enfiada aqui dentro. Seja para qualquer tipo de serviço com taças e com pratinhos e com cumbucas. Então eu termino, eu apoio aqui no prato de apoio. E se tiver vontade, feliz, vou até lá, troco de prato. O serviço vai estar trabalhando junto comigo para que tudo funcione melhor. E sempre lembrando que etiqueta não tem nada de frescura. Etiquetas são esses códigos para a vida ficar com mais charme, para a vida ficar mais prazerosa e para que o nosso convívio entre as pessoas seja mais bonito de ver. É ou não é, Clau? Assim, fica gostoso encontrar com as pessoas e você está pronto para todas as situações, porque a gente tem que sempre imaginar na vida que a gente vai chegar lá no topo e com vontade e dedicação a gente chega. Eu vou continuar mergulhado nessas sopas com muito prazer. E tenho que dizer pra você, Cláudio, que você sempre fala que você não come nada no programa. Pois é, eu vou comendo por você aqui, tá? Tchau, tchau. Notei um tiquinho de ironia, vocês não notaram? Ah, você não come nada no programa? Te peguei, Fábio Arruda. Não comia, porque agora eu como, porque a produção gosta de mim. Dá uma olhada, abre a imagem aí e mostra essa mesa linda. Olha, Fábio, hoje, com essa sopinha, uma boa linguiça, hein, Luiz? Combina. Muito. Ó, combina com tudo. Eu não faço feijão sem linguiça, por exemplo. Polenta com, Linguiça, um ragu de linguiça. um salgado com, Linguiça. linguiça neles. Um hambúrguer de Linguiça. O que mais, Michael? Um sanduba de linguiça. Um É isso sushi aí. de... Linguiça. Até sushi de linguiça eu tenho aqui hoje. Bom, vocês estão vendo aí o Luiz Américo. Gente, segundo dados do IBGE, o setor de linguiças embutidos cresceu 67,6% só na última década. As linguiças representam atualmente 42% do mercado de carnes no nosso país. E a capital nacional da linguiça artesanal fica a 90 quilômetros de São Paulo, em Bragança Paulista. Sim. E é de Bragança o Luiz Américo, é de Bragança o chefe Michael. Ô, Michael, eu posso dizer que você é um chefe linguiceiro? Pode. Posso? Pode. E eu posso dizer que você tem uma linguiçaria, Sim. é certo? Tá certinho. Ele tem uma fábrica de linguiça artesanal e uma linguiçaria. Agora, onde está a famosa linguiça de Bragança e como ela surgiu, Luiz? Ela surge no início do século passado, na verdade, com a chegada dos italianos em 1897. Ali começa o início, como uma precursora, que é a dona Palmeira, foi uma das precursoras. Mas a fama mesmo ocorre abastecendo São Paulo com boas linguiças. Durante toda a década de 40, 50, 60... e é imortalizada por Silvio Luiz e Luciano do Vale no estádio do Bragantino, na excelente campanha do Bragantino no início dos anos 90. Por quê? O Silvio Luiz chegava no estádio e falava assim: Oi, Silvio, nosso querido Silvio Luiz. estou aqui saboreando o famoso pão com linguiça. Então, Ah, mas o pão com linguiça lá é um sanduíche muito famoso que custa caro, 30 mangos, eu fiquei sabendo. por volta disso, só que é maravilhoso. É muito bom. É maravilhoso. E as cozinheiras ficavam embaixo das cabines, assim, ó, de transmissão, fritando aquela linguiça. Aí não dava pra resistir, né? E então toda essa fama, né, com essa expansão Ô, somente Marco, eu quero um pedacinho da famosa. Opa, já vai sair. Vamos Ah, começar. A Vamos começar famosa por linguiça de Bragança. Vamos começar por uma inusitada? Ou quer começar com a mais queridinha? É, não, aquela mais queridinha, a tradicional. Tá bom, Vai tradicional. separando aí que eu vou dar um recado e já volto. E você vai ver que dá pra fazer linguiça de chocolate conhaque. Já imaginou? Vou provar uma dessa aí pra ver se é boa. Agora me fala dos tipos de linguiça que vocês têm. Vem pra cá, Luiz. Vamos Lá você tem um acarajé. Vai me dizer que é acarajé de linguiça? É lógico. Então colocamos mesmo? a massa da linguiça tradicional, cortes nobres, com o recheio do acarajé, aquele toque especial e aquele camarãozinho. E é maravilhoso. Foi Acarajé sucesso. de linguiça. Foi sucesso no último Festival da Linguiça Presencial 2019. Quando acontece isso? Ocorre todo mês de setembro, do feriado de setembro, do dia 7 ao domingo, dia 11. Festival da linguiça? Eu quero ir.
Tá convidada. Tá, vou convidada. lá. Anota aí pra eu ir lá nesse Tá, festival. esperaremos você lá, hein? Eu vou. Quero Vou lá ver. gravar. E do lado, o que que é? Do lado do nosso hamburgão 3 queijos. Então é mussarela, cream cheese e um toque do Que provolone. bonito. O que eu não disse ainda é que na linguiçaria que ele tem lá em Bragança, você chega e prova tudo isso. Você pode experimentar as linguiças, comprar e trazer para São Paulo, levar para tua cidade, de onde você for. Agora, aqui, você falou do sushi, né? Nosso sushi caipira. Caipira, me fala, de linguiça. Que Enrolado em couve. Enrolado em couve. Qual que é o detalhe especial? Essa linguiça Que lindo. é a cream cheese Ah. e páprica. Então, na hora que você come, não parece que é linguiça. Fica maravilhoso, mesmo? fica delicioso. Isso é muito legal. É uma linguiça com cream cheese. Cream cheese e páprica defumada. Tá. Aí você faz com a folhinha de couve o sushi. E aqui na frente? E aí que nós temos um nigiri, tipo nigiri skin. Com né? linguiça. Com linguiça também, fica aquele crocantezinho, aquele assadinho, né? Que fica muito bom também. Olha Uma que grande legal. novidade também. É verdade, dá pra fazer de tudo com linguiça. Tudo. Não é? Aqui empanada de linguiça. De linguiça. Também feita na banha suína massa. E a nossa tradicional cortes nobres, aquele catupirizinho para dar aquele molhadinho, é deliciosa, tem lá também. Tá, pra provar. Coxinha de linguiça? Coxinha Por que de não? linguiça, por que não? que Massa de mandioquinha, tradicional cortes nobres, também o Vou catupiry. te comer coxinha. E essa bolona aqui? Essa bolona aqui que é em Bragança, porca bota ovo. Ô, Entendeu? tá. É. Ô, Luiz, daí é conversa. Não é. Conversa matreira. É ou não é, não? Conversa de caipira. Vem me dizer que porca bota... você a conversa. Porca bota ovo? Bota então ovo. segura Lá aí em que eu venho Bragança ver. coloca. Quero ver Porca da- bota ovo em Ah. Bragança. Gente, isso é história, hein? Mas Você não. torce pro Bragantino? Torço Bragantino. História de Bragantino, É lógico. gente. Que isso, imagina. Bom, e a linguiça? Eu não experimentei nada até agora. Peraí, o ovo de porca. Eu quero a linguiça primeiro. Então, vamos lá. O ovo de porca, você tá com essa historinha aí. Essa história de Vai. tradicional A porca cortes bota nobres. ovo. Vai lá. Então, lá a porca bota ovo. Boa. O famoso bolovo, né? A gente chama de ovo de porca aqui, como outros também chamam de ovo de porca. A famosa bacon, ovo cozido, empanado na massa de mandioquinha. Fica uma delícia. Para acompanhar uma cervejinha. É uma bolota de linguiça com ovo. É, uma linguiça A de linguiça bacon. vai em tudo. Vai em tudo. Isso Sem daqui trollar, é linguiça. hambúrguer de linguiça. Hambúrguer quadrado de linguiça. De linguiça de lombo. Nós vamos mostrar os tipos de linguiça e como chegar a Bragança para você experimentar tudo isso e comprar. E essa linguiça de chocolate, você pôs aí? Tá aqui. Você tem ela aí? Deixa eu ver a de chocolate aí. Nós vamos pro intervalo. Eu vou comer aqui. Tem um tá detalhe tá com especial. vontade, né? Mas é doce? É doce. A linguiça é doce? É doce. Ah, não. Doce não. Chocolate. Doce vai ficar pro final. Segura Então tá, aí. vai de Vamos pro sobremesa. intervalo que eu volto pra experimentar picante. Tá. Dedo de moça. Fechado. E estamos de volta aqui com linguiça que não acaba mais. Tem linguiça de tudo quanto é tipo. Vamos dar um close aqui nessas cruas e eu quero que você me diga quantos tipos você hoje produz de linguiça lá. São mais de 30 sabores. Vai devagarinho para ele poder falar. Peraí, deixa ele responder. São mais de 30 sabores frescos toda semana. Mais de 30 sabores? 30 sabores. Me fale as principais, as que você trouxe hoje. Então nós trouxemos aqui raspa de limão siciliano e dedo de moça. Já comi, muito boa. Aí depois nós temos também ali a raspa de limão siciliano com alho poró. Mas não são essas que estão aparecendo, não. Então, olha vamos lá, então. Vamos lá. Dá licença aí, Rô. Deixa essa daí, panceta com shimeji. É uma receita coreana. Fica delicioso essa mistura da panceta com a shimeji. Nossa, deve ficar muito boa. Brasileirinha. É o tempero que vai no lanche dos estádios. Aquele Tá. pernil. Vai o Tá. vinho branco, vai alecrim e um show de temperos. É que bem legal. temperada. Cheddar com e- jalapeño. É a nossa receita mexicana, Cláudia. Entendeu? Tem linguiça pra todo mundo. Tem, tá, A essa. próxima, deixa eu ver. Cream cheese e páprica, que é a que você falou que faz o Que sushi. fazemos sushi aqui, maravilhosa. Tá. Tem a páprica defumada, tá? Da roça. Da roça. Aquela caipira. Bem simples, salsinha, cebolinha, um toque de pimenta do reino e alho. É bem pura, maravilhosa. E na chapa, Michael, quais você tem aí? Nós
Temos aqui frutas e bacon. Frutas e bacon é doce também? É agridoce. É Agridoce. um Manda que eu chutney. vou experimentar. Opa, essa aqui é maravilhosa. Ah, Toquinho de Quem que açúcar cria mascavo. esses sabores? Isso. Nós que criamos. boa. Parceria de A toda a outra? equipe. Tradicional Cortes Nobres, que é a nossa mais purinha. Temos aqui Gostosa. raspa do limão siciliano com a pimenta dedo de moça, que é um espetáculo. A nossa queridíssima gorgonzola, mel e um toque de hortelã. Nossa, deve ser muito Maravilhosa. boa essa. E a de chocolate? E aqui a inusitada chocolate e conhaque. Manda, que vai agora. Opa! Essa é a primeira no Nunca mundo, comi hein? tanta linguiça na minha vida. Eu adoro linguiça, eu adoro lanche de linguiça. E a linguiça combina com muitas coisas e hoje você está mostrando aqui pra gente, não é? Sim. Agora, onde que tá a linguiça, a tão famosa linguiça de Bragança? Olha, aqui tem gente enganando, viu? Assim. Porque passa e fala, é que nem pamonha de Piracicaba, tudo mentira. A pamonha não é de Piracicaba e a linguiça não é de Bragança. Como é que eu compro a verdadeira linguiça de Bragança? Indo a Bragança. Indo a Bragança. Então lá você vai ter tem diversos pontos. Aqui nós temos a tradicional, né? A tradicional Cortes Nobres, que é a pura mesmo. Então no nosso caso aqui ela tá aqui a tradicional Cortes Nobres, aqui no fundo. Qual o diferencial? São os cortes nobres sem adição de água, sem adição de gordura. Então ela fica espetacular. Ela que vai nos lanches e nos salgados. Se eu for até a tua fábrica, você me ensina a fazer linguiça? Fácil. Tô prometendo pra vocês, vou lá pra aprender e ensinar A vocês. Clau, esperaremos a Clau lá. Vou lá aprender, lá na botar- linguiçaria. Nós vamos botar a mão na massa lá. Eu posso levar uma pessoa que Literalmente. gosta muito de comer comigo? Pode, deve, É? deve. Porque Tefão, você tá convidado. o Tefon tem degustação todos os dias lá, né? E que diz a sua linguiçaria tá aberto lá? Está aberto todos os dias, exceto às terças, a fábrica está aberta. Tá. Mas para degustação, para comer um lanche e para poder saborear as famosas linguiças de terça não. Terça não. Todos os dias de quarta a segunda. Ah, é? É, E tem lanche famoso por lá, não? tem o famosão. O que é o famoso? Esses aí são É 650 da famosa. gramas. 650 Que gramas de isso? lanche. Que isso, o Pefão vai amar isso. Quero ver se ele vai conseguir comer. É o longe do famosão. estádio do Bragantino, a Nós tua estamos linguiçaria? cerca de 15 minutos ali do Ah, estádio. então ele vai comendo de lá até o estádio, mas vai. Perfeito. Ah, ele come. Ih, come fácil, nem vai levar Come tudo bem? isso. Ah, não vai levar Ah, tudo mas isso, lá não. pode comer, viu? É? Vocês estão E convidados que outro para lanche comer. tem? É verdade que tem lanche com nome de técnico? Tem por lá? também, lá no estádio, né? Um outro parceiro, eles têm Ele também. faz também. São nome quantos de- produtores de linguiça em Piracicaba hoje? Em Piracicaba, Bragança não. hoje, Em Bragança. na verdade, que tem o direito a comercializar, quase 100. Mas Bastante. assim, vamos dizer assim, os grandes, os pequenos, vamos dizer médios e grandes, aí estamos falando de uns 10 grandes, pequenos, médios Uhum. e grandes. O microfone está contigo? Marcon, o que é preciso para eu comprar uma boa linguiça? Dá para eu... Lá eu vou comprar boa linguiça caseira. Mas a dona de casa está vendo o programa, vai comprar linguiça, o que ela tem que observar? Não, ela tem que observar que é uma linguiça de qualidade, com pouca gordura e a aparência dela também. A gente pode observar a textura. E aqui a nossa linguiça é até 94% de pura carne. Tá, então não pode ter aquelas pelotas de gordura e não pode estar amarelada ou melada. Isso, sem nervo, Tá. sem fibra. Bom, quer comprar uma linguiça purinha, caseira, gostosa, 90 quilômetros de São Paulo. Quantas pessoas você recebe lá entre o final de semana, sábado e domingo? Quase 1.000 pessoas. Então, são quase 1.000 pessoas, de turistas principalmente, que vão lá degustar as famosas Mas linguiças. você cobra essa degustação? Não, é- Ah, então me dá mais um. Opa! Tá, essa eu vou levar, Ô, tá? Klaus, você é das nossas, viu? Porque quem lá, a gente adora quem vai lá, quem vai pra Bragança pra degustar. Você tá dizendo que eu sou comilona, eu sou. Nada, mas tem coisa boa a gente Você tem dá que só, você já degustar. fala. Essa comer comigo não tem frescura, não. Eu gosto, eu como. Um beijo, um beijo. Obrigado. Um beijo, Bragança, um beijo, Bragantino. Me aguarde que eu vou aí, hein? Isso. Aprender a fazer linguiça. Esperaremos você lá com muito carinho. Muito obrigada. E não vai embora que eu volto aqui no encerramento para comer um pouquinho Esperaremos mais, você. tá? E estamos de volta quase no finzinho do Vou Te Contar. Ai, como eu não aguento, já vou te contar logo. A partir de segunda-feira, a gente começa mais cedo, 20 para o meio-dia, tá bom?
Legal, você pede e a Rede TV atende. Que bom isso, né? E eu quero... vamos mandar mais uma aqui. Eu adorei isso aqui. Mas a pessoa que vai até a sua linguiçaria em Bragança, ela pode degustar à vontade? Não, né? Tem um limite, né? Pode degustar, não tem limite. Nossa, Nós sempre fala tem isso. alguns sabores sempre disponível. É? Essa, por Essa qual exemplo, chutney de manga, abacaxi cristalizado, puxado no açúcar mascavo Que e isso? bacon. É salgado ou doce? Agridoce. Agridoce. E vocês vão me perguntar, e a de chocolate com conhaque? É boa. Ela é a mais adocicada. Mas eu nunca pensei que linguiça doce fosse boa. Adorei. Vamos nessa. Fala aí. Então, essa aqui é Fala qualquer coisa. Dá tchau. das minhas preferidas. Obrigado, né? Aí aqui em nome da equipe. Ai, que famosa, boa. Da nossa equipe. Obrigado por estar aqui. Para a gente deixar esse recado que a linguiça dá para usar de diversas formas. Mas né? compre uma linguiça boa, tem que ser de Bragança. Famosa Bragança. Famosa. Um beijo, viu, Marco? Um beijo pra você, Luiz. Obrigado, Cláudio. Um beijo a toda a cidade. Tá prometido, eu vou a Bragança para ensinar você como se faz a boa linguiça de lá. Cláudio, esperamos você lá. Tchau, tchau, Brasil. Até amanhã.